Olá a todos. O Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão vem convidá-lo a participar em mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos iniciar o capítulo 21º, intitulado Falsos Cristos e Falsos Profetas. E este capítulo é composto pelos seguintes temas. Conhece-se a árvore pelos frutos, missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas, não acrediteis em todos os espíritos, e nas instruções dos espíritos temos os temas os falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas, e as instruções dos espíritos falando também sobre este último tema. Hoje iremos estudar conhece-se a árvore pelos seus frutos, missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas, não acrediteis em todos os espíritos e também nas instruções dos espíritos falaremos sobre os falsos profetas. Vamos então abordar até ao item 8. Conhece-se a árvore pelos frutos. E vamos relatar Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45, Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20 e 24º, versículos 4 a 5, 11 a 13, 23 a 24. Também Marcos, capítulo 13º, versículos 5 a 6 e 21 a 22. Vamos então ouvir a palavra de Jesus relatada por estes evangelistas. Porque não é boa árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os reconhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda a árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda a árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E respondendo Jesus lhes disse: Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a outros. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Mas o que perseverar até ao fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser: Olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhes deis crédito. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Vamos aqui fazer algumas reflexões sobre o que acabamos de ouvir. Conhece-se a árvore pelos frutos. As comunicações mediúnicas, espontâneas ou provocadas, não constituem invenção do espiritismo. A história de todos os povos, ocidentais e orientais, demonstra que o mundo espiritual nunca esteve divorciado do mundo físico, comprovando que existem comunicações desde os primórdios da humanidade. Porém, tais fenómenos permaneceram limitados por muito tempo ao recinto fechado dos templos, monopolizados pelos iniciados que se interessavam em ocultá-los ao povo. No tempo de Jesus, os fenómenos se intensificaram. A presença do Cristo na Terra, como que pôs em efervescência
as forças espirituais, a ponto de os contemporâneos do mestre se familiarizarem de tal modo com as comunicações que as páginas evangélicas estão repletas de factos dessa natureza. Com o Cristo, as cortinas dos templos iniciáticos tornaram-se a tal ponto ténues que as comunicações se generalizaram, atingindo as mais diversas camadas da sociedade da época. Os fenómenos ganharam as ruas, foram para as aldeias mais distantes, penetraram nas metrópoles mais famosas e consagraram-se como expressão imensurável do amor de Deus no glorioso dia do Pentecostes. Mas, embora os surtos mediúnicos se tivessem ampliado com o mestre, fertilizando a lavoura da Boa Nova, caberia contudo ao Espiritismo, ao Consolador, por determinação do próprio Cristo, a missão de metodizar-lhes a prática, de discipliná-los, à maneira do engenheiro que, ante a força desgovernada da correnteza, utiliza os recursos da técnica para convertê-la em alavanca do progresso e do bem-estar. Coube ao excelso missionário da codificação, sobretudo através do Livro dos Médiuns, estabelecer as principais linhas da prática mediúnica. Promover o intercâmbio com os espíritos, sem a orientação doutrinária e o sentimento evangélico em qualquer tempo e lugar, é caminho aberto para desagradáveis surpresas. Sem as luzes doutrinárias, hoje profusamente propagadas, dificilmente conseguiremos êxito no serviço mediúnico. Como sabemos, o sabor do fruto revela a árvore. O estudo e a observação levam ao discernimento. Cabendo, pois, ao Espiritismo a missão de orientar a prática mediúnica, não podendo ignorar que, na qualidade de militantes da doutrina, cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade na sua difusão, no seu desenvolvimento, no seu exercício. Assim, é indispensável o estudo aprofundado do Livro dos Médiuns, obra de cabeceira para todo aquele que deseja compreender sua mediunidade, bem como a fenomenologia mediúnica, por forma a poder prestar um bom serviço à causa espírita. Vamos continuar com o seguinte tema. Agora, missão dos profetas. E nos diz Allan Kardec: atribui-se geralmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição se tornaram sinónimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla, aplicando-se a todo o enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, portanto, ser profeta sem fazer predições. Essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque, ao ser levado perante o sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos que estavam ali reunidos lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo profetiza e dize quem foi que te bateu. Houve profetas, entretanto, que tiveram a presciência do futuro, seja por intuição ou por revelação providencial, a fim de transmitirem advertências aos homens. Como essas predições se realizaram, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. E vamos parar também aqui um pouco para falar sobre a missão dos profetas. É comum dizer-se nos meios iniciáticos que Deus escreveu a história com antecedência e deu-lhe um nome: profecia. A profecia, portanto, está intimamente ligada ao profeta e à história, e o profeta, por sua vez, está intimamente ligado à divindade. Profecia é a predição do futuro, ou seja, de factos não acontecidos e que poderão vir a acontecer. As profecias são anunciadas pelos profetas. E a melhor definição que temos de um profeta nos é dada por Allan Kardec ao afirmar: o verdadeiro profeta é um enviado de Deus para advertir ou esclarecer a humanidade. Ora, um enviado de Deus só pode ser um espírito superior e, como homem,
um homem de bem. Será reconhecido pelos seus atos, que trarão o cunho de sua superioridade, e pelas grandes coisas que realizará pelo bem e para o bem, e que revelarão sua missão, sobretudo às gerações futuras, pois que, conduzido muitas vezes e sem o saber por uma força superior, quase sempre se ignora a si mesmo. A missão do profeta, portanto, é profetizar, ou seja, dizer de uma forma prudentemente cifrada qual o planejamento divino estabelecido para a marcha progressiva da espécie humana, a fim de demonstrar que o homem é um espírito imortal nesse contexto cósmico e não uma coisa perecível, um conglomerado de nervos e músculos, como ensina o materialismo. Houve muitos profetas ao longo da história, mas nenhum deles pode ser comparado ao profeta de todos os profetas, Jesus Cristo. Ao contrário de outros profetas, que apenas recebiam as profecias e as divulgavam, Jesus tinha e tem o dom não somente de proferi-las, mas também de fazê-las acontecer. Vejamos alguns exemplos. Quando Cristo diz no Evangelho que passará o céu e a terra, mas as suas palavras não passarão, em Mateus 24:35, ele está dizendo que a sua palavra é a revelação da programação divina para este planeta, estabelecida desde que o mundo foi criado por ele mesmo, como se vê no Evangelho segundo João 1:3. Quando ele diz que haverá um só rebanho para um só pastor, em João 10:16, e que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, em Mateus 8:11, ele está profetizando que unificará uma grande parcela da humanidade em torno dos seus ensinamentos, a qual servirá de base para a nova geração que povoará este mundo no futuro, gerada pela união das duas humanidades, a constituída pela nova Jerusalém celestial, que descerá oportunamente do céu, e isto em Apocalipse 21:2, e a constituída pelo seu rebanho único na terra. Quando ele diz que na época da regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, os corações humanos, e os 12 apóstolos estarão com ele para o julgamento que ocorrerá nessa transição, em Mateus 19:28, ele quer dizer que haverá um trabalho planetário de seleção da humanidade para estabelecer a exclusão dos que não se adaptarem à nova era e a permanência daqueles que formarão a nova geração que permanecerá na Terra. E, conforme notícias que nos chegam do mundo espiritual, essa seleção já está sendo feita. Quando ele diz que virá um novo céu e uma nova terra, e que o tabernáculo de Deus será estabelecido entre os homens, em Apocalipse 21:3, ele está dizendo que a nova humanidade, só constituída agora de trigo e boas ovelhas, entrará numa nova era de progresso e felicidade sem fim, e que deixará de haver motivo para sofrimento, porque Deus enxugará dos olhos humanos toda a lágrima. Por esta curta amostragem, colhida nas páginas dos Evangelhos e do Apocalipse, é possível perceber o quanto Jesus é especial como fundador e governante supremo deste planeta e como fonte irradiante dos acontecimentos do porvir. Vamos continuar. Agora, vamos falar prodígios dos falsos profetas. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão prodígios e sinais espantosos, para enganarem até mesmo os escolhidos. E sobre estas palavras Allan Kardec nos diz: essas palavras dão o verdadeiro sentido da palavra prodígio. Na acessão teológica, os prodígios e os milagres são fenómenos excepcionais que escapam às leis da natureza. Estas leis, tendo sido estabelecidas exclusivamente por Deus, não há dúvida que podem ser derrogadas por Ele quando lhe aprouver. O simples bom senso nos diz, porém, que Ele não pode haver conferido a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e menos ainda o direito de desfazerem o que Ele fez.
Jesus não podia consagrar esse princípio. Se acreditarmos, portanto, segundo o sentido que se atribui àquelas palavras, que o espírito do mal tem poder de fazer tais prodígios, que até mesmo os escolhidos seriam enganados, disso resultaria que, podendo ele fazer o mesmo que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus, e por isso nada provam, desde que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demónios. É, pois, necessário buscarmos um sentido mais racional para aquelas palavras. Aos olhos do povo, todo fenómeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Conhecida a causa, reconhece-se que o fenómeno, por mais extraordinário que pareça, não é mais do que a aplicação de uma determinada lei da natureza. É assim que a área dos factos sobrenaturais se restringe à medida que se amplia a das leis científicas. Desde todos os tempos, certos homens exploram em proveito de sua ambição, de seus interesses e de seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam, para conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos vem desacreditá-los, de maneira que o seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. O facto de operarem aquilo que, aos olhos de algumas pessoas, parece prodígio, não é, portanto, nenhum sinal de missão divina. Esses prodígios podem resultar de conhecimentos que qualquer um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais, que tanto o mais indigno como o mais digno podem possuir. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral. E agora, sobre este tema, não acrediteis em todos os espíritos, ao encargo de João, Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantarão no mundo. Os fenómenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, pelo contrário, dar-lhes o último golpe. Não soliciteis milagres nem prodígios ao espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelam ou revelaram as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem também à natureza, dando assim a explicação de uma ordem de fenómenos até agora incompreendidos. O espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Como se vê, os que fossem tentados a explorar esses fenómenos no proveito próprio, fazendo-se passar por enviados de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia e bem logo seriam desmascarados. Aliás, como já ficou dito, esses fenómenos nada provam por si mesmos. A missão se prova por efeitos morais, que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que, pesquisando a causa de certos fenómenos, levanta o véu de muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos e de falsos profetas, bem mais perigosa, e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios que passaram da terra para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, através da máscara que usam, tornar aceitáveis as suas ideias, frequentemente as mais bizarras e absurdas.
Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam a sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até mesmo como Deus, é considerável. São João nos põe em guarda contra eles quando adverte: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos oferece os meios de experimentá-los, indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. É, sobretudo, ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos. E vamos fazer também aqui algumas reflexões sobre, então, este tema. Prodígios dos falsos profetas e não acrediteis em todos os espíritos. Emmanuel, em seu livro Levantar e Seguir, nos diz o seguinte: falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que deixarmos de cumprir com nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do nosso progresso. Toda a vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com o Cristo. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos falsos profetas mistificadores da paz. Na preguiça, somos falsos profetas charlatães no trabalho. Na indiferença, somos falsos profetas inimigos do dever. Não nos esqueçamos assim de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Bom, na acepção teológica, os falsos cristos e os falsos profetas farão grandes prodígios e coisas de espantar para seduzir os próprios escolhidos, ou seja, fenómenos excepcionais fora das leis da natureza. Mas Deus não poderia ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazer o que ele fez. À medida que se amplia a ciência, o círculo dos fatos sobrenaturais se estreitará. Por outro lado, com a publicação do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, em Paris, no qual estão contidos os princípios da doutrina espírita, que nos esclarece sobre a imortalidade da alma, sobre a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, nasce uma nova filosofia, cujo principal objetivo visa ao esclarecimento e aperfeiçoamento moral da humanidade. Assim, os espíritos que se apresentem como grandes profetas da humanidade, o espiritismo os pode facilmente reconhecer através de suas atitudes, dos valores que defendem e que, tão logo se distanciem dos corretos valores morais, se denunciarão a si próprios. Tenhamos sempre presente que a verdadeira virtude é aquela que a si mesma se ignora. Os humildes jamais se julgam seres privilegiados. Bem-aventurados os simples de espírito, porque deles é o reino dos céus, disse Jesus no Sermão da Montanha. Ora, quando um espírito se apresenta como possuindo elevadas credenciais, está desde logo a quebrar essa premissa de humildade,
o que o identifica como eventual mistificador. Os verdadeiros profetas foram aqueles que, de algum modo, fizeram previsões de acontecimentos que foram ou serão de grande interesse para os destinos da humanidade. Na realidade atual, confrontados que somos com uma vasta coletânea de obras ditas mediúnicas, que nem sempre são espíritas, devemos passá-las pelo crivo da razão, comparando se os ensinamentos ali presentes são ou não condizentes com as máximas do Evangelho. O Evangelho de Jesus será uma ótima bitola que poderá aferir a autenticidade desta ou daquela profecia, desta ou daquela revelação. Tudo que se desvie dos preceitos ali consignados, contrariando os ensinamentos do Mestre, será sensato rejeitar-los. Até porque nós não precisamos tanto de novidades, mas sim de pôr em prática o Evangelho de Jesus. Para combater os falsos profetas, o melhor caminho é a difusão da luz, porque a luz aniquila os falsos créditos que possam ter, onde resulta que o número deles diminuirá à medida que os homens se esclarecem. O Espiritismo, rasgando novos horizontes de compreensão, é o caminho que permitirá livrar-nos em definitivo dos falsos profetas. E agora, continuando, vamos para o último tema de hoje, que se encontra nas instruções dos Espíritos e fala-nos sobre os falsos profetas, ao encargo de Luís, em Bordeaux, 1861. Se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis, mas ao contrário, pondo-vos em guarda, porque são numerosos os falsos profetas. Então não vedes quando as folhas da figueira começam a embranquecer? Não vedes os numerosos rebentos ansiando pela época da floração? E o Cristo não vos disse, conhece-se a árvore pelos seus frutos? Se, pois, os frutos são amargos, considerais a árvore má, mas se são doces e saudáveis, dizeis, nada tão puro poderia sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que devem ser examinadas. Se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de semelhante missão, ou seja, se eles possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, e se, confirmando as palavras, lhe juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que pregam nas praças públicas, vestidos de longas vestes. Desconfiai dos que pretendem estar na posse da exclusiva e única verdade. Não, não. O Cristo não está lá, porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o povo são sempre a seu próprio exemplo, mansos e humildes de coração. Acima de tudo mais, os que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade, que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos, serão, antes de mais nada, inteiramente modestos e humildes. Todo aquele que revela um átomo de orgulho, fugi dele como de uma lepra contagiosa que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas sobretudo em seus atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Avançai, pois, meus queridos filhos, marchai sem vacilações, sem segundas intenções, na bendita caminhada que empreendestes. Avançai, avançai sempre, sem nenhum temor, e afastai corajosamente tudo o que poderia dificultar a vossa marcha para o objetivo eterno. Viajores, não estareis mais do que um breve tempo nas trevas e dores de prova. Se vossos corações se deixarem levar por esta suave doutrina, que vem revelar-vos as leis eternas, satisfazendo todas as aspirações da vossa alma diante do infinito.
Sim, desde já podereis purificar esses silfos alígeros que perpassam os vossos sonhos e que, tão efêmeros, só poderiam deleitar o vosso espírito, sem nada dizerem ao vosso coração. Agora, meus amigos, a morte desapareceu, cedendo lugar ao anjo radioso que reconhecereis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que bem cumpristes a tarefa que o Criador vos deu, nada mais tendes a temer de sua justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre aos filhos desgarrados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja a do progresso constante em todas as coisas, até chegardes ao termo feliz, em que vos esperam, afinal, todos aqueles que vos precederam. E concluímos aqui a primeira parte deste capítulo 21º. Vamos para as nossas reflexões finais sobre este tema, os falsos profetas. Os grandes profetas da antiguidade não se ocupavam em saber minudências ou acontecimentos triviais da vida particular de cada um. Podemos afirmar que os verdadeiros profetas foram homens que, devido à sua maior sensibilidade espiritual, fizeram previsões de acontecimentos que seriam de grande interesse para os destinos da humanidade. E hoje, ainda existe esse tipo de profetas? Fará ainda sentido preocuparmos-nos com falsos profetas? Para responder melhor a esta questão, precisamos interrogar nossa consciência sobre um outro problema. E a pergunta que precisamos fazer é: que conhecimento tem cada um de nós do Evangelho? Bom, uma coisa nós já sabemos, é que aprendemos principalmente com os ensinamentos que nos vêm de cima, dos espíritos superiores. E para que melhor possamos aproveitar desses ensinamentos, precisamos discutir, raciocinar, interpretar em conjunto as máximas que nos chegam, pois que, apesar desses ensinamentos serem claros, mesmo assim poderão ser interpretados de maneira diversa por cada um de nós. Existe uma outra realidade da qual não nos podemos dissociar. Hoje temos acesso a uma imensidão de obras ditas espíritas, recebidas por médiuns desconhecidos, que poderão, sim, conter informações que devemos passar pelo crivo da razão, comparando se essas informações são ou não condizentes com as máximas do Evangelho. É que por detrás de algumas dessas obras poderão esconder-se os tais falsos profetas? Então, em nosso entender, necessitamos sim estar atentos aos falsos profetas. Os falsos profetas são espíritos ou homens que, possuindo conhecimentos e acreditando serem eles os missionários divinos, abusam desse saber em proveito de suas ambições e do desejo de mandar. Aproveitando-se da boa-fé de certas pessoas, prejudicam-nas e prejudicam-se a si próprios. E, em verdade, esses falsos profetas se escondem em todas as áreas da atividade e saber humano, nas religiões como na política, na literatura como na ciência. Precisamos lembrar que a palavra, que é um atributo do ser humano, retrata o nosso coração, gerando um ato de fraternidade quando empregada para o bem, ou poderá, quando empregada, mal empregada, conduzir à destruição. Assim, o caminho é a difusão da luz, porque a luz aniquila o crédito dos falsos profetas, de onde resulta que o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. O Espiritismo, rasgando novos horizontes nas mentes de cada um, é o caminho que permitirá livrar-nos dos falsos profetas. Examinando as obras, analisando se a árvore é rica de virtudes cristãs, se vivencia a caridade, a indulgência, a bondade, o amor, isso nos ajuda a perceber se estamos perante um bom ou um mau profeta. Sejamos, então, espíritas, mas espíritas cristãos, não pela crença, mas pelos atos de cada momento das nossas vidas. Façamos o nosso melhor. E
Até ao próximo estudo.